Há 3 anos, o milionário vivia paralítico e abandonado. Até a filha pequena da empregada fazer o impensável. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O sol da tarde batia impiedoso nos vidros da cobertura na Lapa, criando reflexos dourados que dançavam pelas paredes vazias. Augusto Moreira permanecia imóvel em sua cadeira de rodas, contemplando o Rio de Janeiro que se estendia diante dele como um quadro embaçado. Aos 55 anos, o renomado arquiteto que já havia transformado a paisagem urbana de 3 continentes, agora mal conseguia erguer uma xícara de café sem que suas mãos tremessem. "Senhor Augusto, o almoço está servido", anunciou Marina, a cuidadora, sua voz suave cortando o silêncio pesado que dominava o apartamento. Ela observava o patrão há 3 anos e conhecia cada nuance de seu humor. Hoje, como nos últimos 1800 dias, ele demonstrava a mesma expressão de quem havia desistido de viver. Marina Santos, 40 anos, cabelos castanhos, sempre presos num coque prático, trazia no rosto as marcas de quem enfrentara batalhas silenciosas. Nascida em Aracaju, chegara ao Rio com sonhos de uma vida melhor para sua filha Lívia. O apartamento onde trabalhava era um universo distante de sua realidade. 3 andares de luxo no coração da Lapa, com vista panorâmica para a Baía de Guanabara e acabamentos que custavam mais que ela ganharia em uma década. "Não estou com fome", resmungou Augusto, sem desviar o olhar da janela. Sua voz carregava o peso de alguém que havia perdido muito mais que os movimentos das pernas. O AVC que o atingira 5 anos atrás não apenas limitara seu corpo, destroçara sua alma. Um homem que dedicara a vida a criar espaços onde outros pudessem sonhar, agora vivia aprisionado em seu próprio lar. A cobertura refletia perfeitamente o estado de espírito de seu proprietário. Outrora, palco de encontros culturais, jantares refinados e discussões apaixonadas sobre arquitetura, o espaço agora respirava abandono. As estantes de livros acumulavam poeira, as plantas da varanda definham esquecidas e o grand piano Steinway permanecia coberto por um tecido branco, como um fantasma de tempos melhores. "Senhor, o senhor precisa se alimentar", insistiu Marina, aproximando-se com delicadeza. Conhecia bem aquele jogo diário de resistência. Augusto testava constantemente os limites de quem se aproximava, como se quisesse confirmar que cedo ou tarde todos o abandonariam. "Preparei aquele risoto de camarão que o senhor costumava gostar." "Costumava", repetiu ele, finalmente virando o rosto em sua direção. Seus olhos azuis, antes brilhantes de criatividade, agora pareciam 2 poças de água turva. "Essa é a palavra-chave, não é, Marina? Eu costumava fazer muitas coisas. Costumava andar, costumava criar, costumava importar para alguém." Marina sentiu o peso familiar da melancolia que emanava dele. 3 anos cuidando de Augusto lhe ensinaram que por trás da frieza e da teimosia havia um homem profundamente ferido. Ela sabia dos filhos que raramente visitavam, do sobrinho que aparecia apenas para discutir negócios, da solidão que o consumia como um câncer silencioso. "O senhor ainda importa", disse ela, arrumando os medicamentos na mesa lateral. "Suas obras continuam inspirando arquitetos no mundo todo. Li numa revista que o centro cultural que o senhor projetou em Barcelona ganhou mais um prêmio internacional." "Fantasmas do passado", murmurou Augusto, ajustando o cobertor sobre as pernas. "De que adianta criar beleza se você não consegue mais experimentá-la? De que serve projetar espaços de convivência quando você vive isolado do mundo?" O apartamento amplificava sua solidão. No primeiro andar, o escritório mantinha as maquetes de seus projetos mais famosos. Edifícios residenciais que redefiniam o conceito de lar, centros culturais que se integravam harmoniosamente à paisagem urbana,
projetos sociais que levavam dignidade para comunidades carentes. Cada peça era um fragmento de um sonho que agora lhe parecia pertencer a outra pessoa. Marina observava as mãos de Augusto, ainda elegantes, apesar dos tremores, ainda capazes de segurar um lápis, mesmo que com dificuldade. Ela sabia que ele passava madrugadas inteiras acordado, folheando seus antigos cadernos de rascunhos, como se procurasse nas páginas amareladas o homem que costumava ser. Senhor Augusto, posso fazer uma pergunta? Marina hesitou, sabendo que estava pisando em terreno perigoso. Em 3 anos de convivência, eles mantinham uma relação estritamente profissional. Ele pagava bem, ela cumpria suas funções com dedicação, mas raramente ultrapassavam a barreira das cortesias necessárias. Fale, disse ele, mais por educação que por interesse real. O que o senhor sente quando olha para suas plantas ali na varanda? Elas estão morrendo, mas algumas ainda resistem. Augusto franziu a testa, como se a pergunta o tivesse pego desprevenido. Seguiu o olhar de Marina até a varanda, onde suas bromélias raras, outrora seu orgulho e paixão, lutavam contra o abandono. Algumas ainda exibiam cores vibrantes, outras pendiam amareladas, todas clamando por cuidados que ele não conseguia mais oferecer. Sinto que sou como elas, admitiu após um longo silêncio, sobrevivendo sem verdadeiramente viver, resistindo apenas por teimosia, não por esperança. Marina sentiu um aperto no peito. Era a primeira vez que Augusto falava de si mesmo com tamanha honestidade. Ela pensou em Lívia, sua filha de 7 anos, que naquele momento estava na escola, sonhando com o dia em que a mãe não precisaria mais trabalhar tanto. Pensou nos próprios sonhos adiados, a cafeteria literária que queria abrir em Aracaju, os livros que gostaria de ler, a vida que planejara antes que as circunstâncias a obrigassem a aceitar aquele emprego tão longe de casa. Senhor, disse ela suavemente, amanhã é sábado. Preciso trazer minha filha comigo. A vizinha que cuida dela viajou. O senhor se incomoda? Augusto a olhou com surpresa. Em 3 anos, Marina jamais havia mencionado aspectos de sua vida pessoal. Para ele, ela era simplesmente a cuidadora eficiente que aparecia todas as manhãs e desaparecia ao final da tarde como uma sombra necessária, mas invisível. Sua filha, repetiu ele, como se testasse o som das palavras. Quantos anos ela tem? 7. É uma menina tranquila, não vai incomodar. Ela traz livros. Fica quieta. Não me incomodo, disse Augusto, surpreendendo a si mesmo. Faz tempo que esta casa não ouve vozes jovens. Marina assentiu, recolhendo a bandeja do almoço intocado. Enquanto se dirigia à cozinha, não podia imaginar que aquela pequena mudança na rotina seria o primeiro passo de uma transformação que salvaria 2 vidas, a dela e a do homem solitário que se recusava a acreditar que ainda podia florescer. Do lado de fora, o Rio de Janeiro pulsava com sua energia característica, mas dentro da cobertura silenciosa, 2 corações feridos se preparavam, sem saber, para um encontro que mudaria o tudo. O sábado amanheceu com aquele calor úmido típico do Rio em março. Marina chegou mais cedo que o habitual, carregando uma bolsa colorida e segurando a mão de uma menina miúda de cabelos castanhos cacheados que escapavam de 2 trancinhas desalinhadas. Lívia Santos olhava tudo com os olhos arregalados de quem pisava em um mundo completamente novo. Mãe, é aqui que você trabalha? Perguntou a menina em voz baixa, impressionada com o lobby de mármore e os espelhos dourados do edifício. Sua voz carregava o sotaque suave de Aracaju, herdado das conversas noturnas com a mãe sobre a terra, Natal que ela mal conseguia lembrar. É sim, amor. Lembra do que conversamos? Você vai ficar bem quietinha, sem mexer nas coisas do senhor Augusto, orientou Marina,
ajeitando a mochila rosa da filha. Dentro dela estavam 3 livros da biblioteca da escola, um caderno de desenhos e uma caixa de lápis de cor já bem usados. Ao entrarem na cobertura, Lívia soltou um "uau", quase inaudível. O apartamento parecia um museu para seus olhos infantis. Tetos altos, obras de arte nas paredes, móveis que pareciam ter saído de revista, mas o que mais chamou sua atenção foi o silêncio. Um tipo de quietude que ela nunca havia experimentado em sua vida em apartamentos pequenos e ruidosos. Augusto estava em sua posição habitual junto à janela da sala, observando o movimento matinal da cidade. Quando ouviu passos diferentes, mais leves, mais hesitantes, virou a cadeira de rodas lentamente. Seus olhos encontraram uma menina pequena que o observava com curiosidade, sem medo, mas com um respeito natural. "Bom dia, senhor", disse Lívia, fazendo uma pequena reverência que Marina havia lhe ensinado no elevador. Suas palavras saíram claras, educadas, com uma formalidade tocante vinda de alguém tão jovem. "Bom dia", respondeu Augusto, sua voz mais suave que o habitual. Havia algo na presença da criança que o desarmava. Talvez fosse a sinceridade do olhar, talvez a ausência de pena ou desconforto que geralmente via nos rostos dos adultos quando o encontravam em sua cadeira. Marina observava a interação com nervosismo. Em 3 anos, nunca havia visto Augusto interagir com crianças. Ele era conhecido por sua seriedade, sua falta de paciência, com conversas banais. Como reagiria à presença espontânea de uma criança de 7 anos? "Lívia, vem comigo para a cozinha enquanto preparo o café", disse Marina, estendendo a mão para a filha. Mas Lívia havia notado algo que capturou completamente sua atenção. Através da porta entreaberta que dava para a sala de estudos, ela vislumbrou estantes repletas de livros do chão ao teto. Seus olhos brilharam com a excitação de uma verdadeira amante da leitura. "Senhor Augusto?", perguntou ela, ainda de pé no mesmo lugar. "Aqueles são todos livros seus?" Marina sentiu o coração acelerar. Conhecia a filha e sua paixão irreprimível por histórias. Lívia havia aprendido a ler aos 5 anos e, desde então, devorava qualquer texto que encontrava pela frente. Rótulos de produtos, placas de rua, jornais. "Velhos. São", respondeu Augusto, intrigado com o interesse da menina. "Por que você quer saber?" "Eu adoro livros", disse Lívia com um sorriso tímido, mas genuíno. "Na escola, eu já li todos da biblioteca da minha turma. A tia Marisa disse que eu leio como gente grande." Pela primeira vez em meses, Augusto esboçou algo que se parecia com um sorriso. Havia algo refrescante na honestidade infantil, na forma como ela falava de livros com o mesmo entusiasmo que outras crianças falavam de brinquedos. "Você sabe ler mesmo ou só finge?", perguntou ele, uma pontada de sua antiga ironia surgindo na voz. "Eu sei ler de verdade", protestou Lívia levemente ofendida. "Quer que eu leia alguma coisa para provar?" Marina se aproximou, pronta para intervir, mas Augusto fez um gesto com a mão indicando que estava tudo bem. "Está bem", disse ele. "Vá até aquela estante e pegue qualquer livro, mas cuidado, alguns são muito pesados." Lívia praticamente correu até a sala de estudos, seus olhos percorrendo as lombadas coloridas com reverência. Escolheu um volume de tamanho médio com uma capa verde desbotada e retornou para junto de Augusto. Era um livro sobre botânica brasileira, com ilustrações detalhadas de plantas nativas. "A flora do Cerrado e da Mata Atlântica", leu ela cuidadosamente, pronunciando cada sílaba. "Estudo comparativo das espécies endêmicas e sua adaptação aos diferentes biomas brasileiros." Augusto arregalou os olhos. A menina não apenas lia fluentemente palavras complexas, como demonstrava compreender o que estava lendo. "Muito bem", admitiu ele impressionado. "E você entende o que isso significa?"
Lívia abriu o livro numa página com a ilustração de uma bromélia roxa e dourada. Este desenho é igualzinho àquelas plantas ali na varanda do senhor, disse ela, apontando para a porta que dava para o terraço. Só que as do desenho parecem mais vivas. As palavras da menina atingiram Augusto como um soco no estômago. Ela havia notado em minutos o que ele vinha tentando ignorar há anos. Suas bromélias estavam morrendo, definhando por falta de cuidados que ele não conseguia mais dar. Marina observava a cena com uma mistura de orgulho e preocupação. Orgulho por ver como Lívia impressionava até mesmo um homem tão culto quanto Augusto. Preocupação porque conhecia a filha e sabia que ela não conseguia ficar quieta quando algo despertava sua curiosidade. "Posso ver as plantas de perto?" perguntou Lívia, já caminhando em direção à varanda antes, mesmo de receber permissão. "Lívia, volta aqui!" repreendeu Marina, mas Augusto a interrompeu. "Deixe ela ir", disse ele, manobra a cadeira de rodas para acompanhar a menina. Há muito tempo ninguém demonstra interesse por aquelas plantas. A varanda da cobertura era um espetáculo de abandono. O que um dia fora um jardim suspenso cuidadosamente planejado, agora abrigava vasos ressecados, folhas amareladas espalhadas pelo chão e bromélias que sobreviviam mais por teimosia que por cuidado. Mas Lívia não via o abandono, via possibilidades. "Elas estão com sede", diagnosticou ela com a seriedade de um botânico experiente. "Minha avó em Aracaju sempre dizia que planta murcha é planta que está pedindo carinho." "Sua avó entendia de plantas?" perguntou Augusto, posicionando-se ao lado da menina que se agachara para examinar uma bromélia particularmente debilitada. "Entendia sim. Ela tinha um quintal cheio de flores. Antes de morrer, ela me ensinou que toda planta tem uma história para contar, mas só quem cuida com amor consegue ouvir." Marina sentiu os olhos marejarem. Lívia falava da bisavó com uma saudade que ela mesma carregava. A matriarca da família fora a razão pela qual Marina desenvolvera o amor pela literatura e pela natureza, sonhos que tivera que adiar quando se viu sozinha com uma filha para criar. Augusto olhou para a menina agachada junto às suas plantas moribundas e sentiu algo se remexer em seu peito, uma sensação esquecida há tanto tempo que ele quase não a reconheceu. Era esperança misturada com vergonha. Esperança porque alguém finalmente enxergava beleza onde ele só via fracasso. Vergonha porque uma criança de 7 anos demonstrava mais coragem e otimismo que ele, um homem adulto. "Senhor Augusto", disse Lívia, levantando-se e limpando as mãos no vestidinho azul. "Se o senhor deixar, eu posso ajudar a cuidar delas. Eu prometo que vou ter muito cuidado." A pergunta pairou no ar como uma ponte entre dois mundos. O mundo de desistência em que Augusto vivia e o mundo de possibilidades que Lívia representava. E pela primeira vez em 5 anos, Augusto Moreira disse sim a algo novo. As semanas que se seguiram trouxeram uma rotina inesperada para a cobertura silenciosa. Todo sábado, Lívia chegava com sua mochila colorida e seus olhos brilhantes de expectativa. Enquanto Marina organizava a casa, a menina havia assumido uma missão autoimposta: ressuscitar o jardim abandonado de Augusto. "Senhor Augusto, a senhora do primeiro andar me deu essas sementes de girassol", anunciou Lívia numa manhã de abril, mostrando um pequeno envelope de papel pardo. "Ela disse que eles crescem mesmo em vaso, desde que tenham bastante sol." Augusto observava as mãos pequenas da menina, segurando as sementes com reverência. Nas últimas 3 semanas, ele havia testemunhado uma transformação sutil, mas constante em sua varanda. Lívia chegava sempre com alguma novidade. Um borrifador emprestado da vizinha, terra rica que conseguira com o porteiro do prédio, até mesmo minhocas que trouxera escondidas numa pequena caixa de sapatos.
De onde você tira tantas ideias sobre plantas? Perguntou ele, genuinamente curioso. A cada sábado, a menina surpreenda com conhecimentos que pareciam muito avançados para sua idade. Eu ando lendo seus livros, confessou Lívia corada. Aqueles da estante de baixo. A mamãe disse que posso ler, desde que eu tenha cuidado. Marina, que arrumava os remédios na mesa próxima, interveio. Lívia, você não pode ficar mexendo nas coisas do Sr. Augusto sem permissão. Mas, mãe, ele disse que eu podia pegar os livros, protestou a menina, olhando para Augusto em busca de apoio. É verdade, confirmou ele, surpreendendo Marina. Ela pode ler o que quiser. Há muito tempo aqueles livros não servem para nada mesmo. Lívia sorriu vitoriosa e correu até a estante, retornando com um caderno de capa de couro marrom, bem diferente dos livros que costumava pegar. Mas esse aqui é o mais interessante de todos, disse ela, abrindo-o numa página marcada com uma folha seca de bromélia. Augusto sentiu o sangue gelar. Conhecia perfeitamente aquele caderno. Era seu diário pessoal de projetos e reflexões que julgava estar guardado em lugar seguro no escritório. Como diabos a menina o havia encontrado? Lívia, onde você achou isso? Perguntou, tentando manter a voz calma. Estava entre os livros de plantas, bem escondido. Explicou ela inocentemente. Pensei que fosse mais um livro sobre jardins, mas aí vi que tinha desenhos de plantas misturados com poemas. Marina se aproximou, preocupada com a expressão tensa de Augusto. Ela nunca o vira tão pálido desde o dia em que seu sobrinho aparecera com documentos sobre interdição. Lívia, devolve esse caderno agora mesmo, disse Marina, estendendo a mão. Mas Augusto fez um gesto para que ela parasse. Suas mãos tremiam ligeiramente quando pegou o caderno das mãos de Lívia. Era um fragmento de sua alma que julgava morto e enterrado. Páginas onde despejava pensamentos sobre arquitetura, natureza e vida durante os anos que antecederam seu acidente. Você leu? Perguntou ele, sua voz quase um sussurro. Li sim, admitiu Lívia, sem perceber a tensão no ambiente. Tem um poema sobre bromélias que é lindo. É sobre como elas guardam água da chuva no coração e dividem com outras plantas quando a seca chega. Posso recitar? Augusto assentiu, incapaz de falar. Marina observava a cena com crescente apreensão, sem entender completamente o que estava acontecendo, mas percebendo que algo muito íntimo estava sendo exposto. Lívia limpou a garganta e começou a recitar com a seriedade de uma pequena atriz. Bromélia do meu jardim que guardas chuvas no peito, ensina-me teu segredo de viver sem pressa certo. Tu não temes a seca brava, nem o sol que queima forte, pois sabes que água guardada é esperança contra a morte. As palavras que ele havia escrito 5 anos atrás, numa noite de insônia antes do AVC, agora ecoavam pela sala na voz cristalina de uma criança. Augusto fechou os olhos, sentindo uma mistura de vergonha e emoção que não conseguia controlar. É um poema muito bonito, continuou Lívia. A mamãe sempre diz que quem escreve assim tem um coração muito grande. Por que o senhor parou de escrever? A pergunta inocente atingiu Augusto como uma flecha certeira. Como explicar para uma criança que ele havia parado de escrever, de sonhar, de viver, no dia em que acordou numa cama de hospital e descobriu que não conseguia mais mover as pernas? Às vezes, as pessoas param de fazer coisas que gostam quando ficam cansadas, respondeu ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Mas a mamãe sempre está cansada e nunca para de ler, observou Lívia com a lógica implacável das crianças. Ela lê à noite depois que eu durmo. Às vezes, eu finjo que estou dormindo e vejo ela lendo escondido no banheiro para não gastar energia do quarto. Marina sentiu o rosto queimar de embaraço. Não imaginava que a filha havia descoberto seus momentos secretos de leitura.
Os únicos instantes em que conseguia se reconectar com a mulher que sonhava ser, antes das responsabilidades a transformarem em apenas uma cuidadora e mãe. Sua mãe gosta de ler? Perguntou Augusto, olhando para Marina com interesse renovado. Ela tem uma faculdade de letras, disse Lívia com orgulho. Queria ser professora, mas aí eu nasci e ela teve que trabalhar em outras coisas. Mas ela ainda tem todos os livros da faculdade. Às vezes, ela me conta histórias que inventou na cabeça. Marina estava mortificada. Em 3 anos de trabalho, havia mantido sua vida pessoal completamente separada da profissional. Augusto a conhecia apenas como a cuidadora eficiente e discreta. Agora, através das palavras inocentes da filha, ele estava descobrindo que ela tinha sonhos, formação, uma vida interior rica que escondia cuidadosamente. Letras, repetiu Augusto, processando a informação. Por que você nunca mencionou? Não achei relevante para o trabalho, respondeu Marina constrangida. Minha função aqui é cuidar do Senhor, não falar sobre mim. Mas é muito relevante, disse Lívia, sem entender a tensão entre os adultos. A mamãe entende de plantas também. Ela fez um curso de jardinagem antes de eu nascer. Foi ela que me ensinou tudo o que eu sei sobre cuidar das bromélias. Augusto olhou para Marina com uma expressão completamente nova. Durante 3 anos, ele havia convivido com uma mulher formada em letras, com conhecimentos de jardinagem, que lia escondida no banheiro para não gastar energia elétrica e criava sozinha uma filha brilhante e curiosa. Como havia sido tão cego? Marina, disse ele lentamente, por que você não me contou que entendia de plantas? Porque não foi contratada para isso, respondeu ela, ainda desconfortável com a exposição. Fui contratada para cuidar da casa e do Senhor. O resto da minha vida não importa. Importa sim, disse Lívia categoricamente. Tudo importa. A mamãe sempre diz que cada pessoa carrega um mundo inteiro dentro de si e que é triste quando esse mundo fica escondido. Augusto olhou para o caderno em suas mãos, depois para as bromélias na varanda, que começavam a mostrar sinais de recuperação, e finalmente para Marina, que evitava seu olhar com determinação. Pela primeira vez em anos, ele começou a entender que talvez não fosse o único na cobertura que havia guardado sonhos e talentos numa gaveta fechada, e que talvez, apenas talvez, fosse hora de todos eles voltarem a acreditar que ainda havia tempo para florescer. O mês de maio trouxe consigo as primeiras chuvas do outono carioca, e com elas uma descoberta que mudaria definitivamente a dinâmica da cobertura. Era um sábado chuvoso, quando Lívia, explorando a biblioteca com mais liberdade, encontrou uma caixa de madeira escondida atrás dos volumes de arquitetura paisagística. Senhor Augusto, o que tem nesta caixa? Perguntou ela, lutando para carregá-la até a sala onde ele lia jornal, acompanhado pelo som da chuva batendo nas janelas. Augusto olhou para a caixa e sentiu um aperto no peito. Era onde guardava seus projetos mais pessoais, aqueles que nunca chegaram a ser construídos, mas que representavam seus sonhos mais íntimos de transformar o mundo através da arquitetura. São projetos antigos, disse ele hesitante. Coisas que nunca saíram do papel. Marina observava da cozinha, onde preparava o almoço. Nas últimas semanas, havia notado mudanças sutis, mas significativas em Augusto. Ele falava mais, sorria ocasionalmente quando Lívia contava suas histórias e até mesmo havia pedido para que ela comprasse novos livros sobre botânica moderna. Posso ver? Insistiu Lívia com aquela curiosidade insaciável que já se tornara familiar. Prometo que vou ter cuidado. Augusto hesitou. Aqueles projetos representavam uma época em que acreditava poder mudar o mundo, criar espaços que curassem as feridas sociais das cidades. Depois do acidente,
Olhar para eles apenas aumentava sua sensação de fracasso e inutilidade. Está bem, concordou finalmente, mas vamos ver juntos. Lívia abriu a caixa com reverência e seus olhos se arregalaram. Dentro havia dezenas de desenhos, plantas baixas, perspectivas e maquetes em miniatura de projetos nunca realizados. Mas o que mais chamou sua atenção foi uma série de esboços para um centro comunitário com jardins integrados. "Nossa, que lugar lindo!" exclamou ela, segurando um desenho aquarelado que mostrava crianças brincando entre canteiros suspensos. "É uma escola? Era para ser um centro comunitário", explicou Augusto, sua voz carregando uma melancolia antiga. "Um lugar onde crianças de comunidades carentes pudessem aprender jardinagem, marcenaria, leitura. A ideia era criar um espaço onde educação e natureza caminhassem juntas." Marina deixou o que estava fazendo e se aproximou, atraída pela conversão. Quando viu os desenhos, não conseguiu conter um suspiro de admiração. Os projetos eram de uma sensibilidade rara, combinando funcionalidade social com beleza estética de forma magistral. "Por que nunca foi construído?" perguntou Marina, esquecendo momentaneamente a distância profissional que mantinha. "Falta de investidores interessados em projetos sociais", respondeu Augusto amargamente. "Todo mundo queria prédios comerciais, shoppings, condomínios de luxo. Ninguém via lucro em educar crianças pobres." Lívia folheava os desenhos com crescente excitação. "Mas olha quantas coisas lindas tem aqui. Horta no teto, biblioteca ao ar livre, oficinas de artesanato. É como um parque mágico." "Era", corrigiu Augusto. "Era um sonho. Mas sonhos não constroem prédios, Lívia. É preciso dinheiro, apoio político, investidores." "Mas o senhor tem dinheiro", disse Lívia com a lógica simples das crianças. "A mamãe disse que o senhor é muito rico. Por que não constrói com seu próprio dinheiro?" A pergunta inocente pegou Augusto desprevenido. Ele tinha, sim, recursos suficientes para realizar aqueles projetos. Sua empresa de arquitetura havia sido muito bem-sucedida e ele possuía investimentos que garantiam uma vida confortável. Mas depois do acidente, havia perdido a vontade, a energia, a crença de que ainda poderia fazer diferença no mundo. "Não é tão simples assim", murmurou ele. "Claro que é", insistiu Lívia. "O senhor desenha. Alguém constrói. As crianças ficam felizes. Qual é a parte difícil?" Marina observava o desconforto de Augusto e decidiu intervir. "Lívia, amor, essas coisas são complicadas para adultos. Vem me ajudar na cozinha." Mas Lívia havia encontrado outro desenho que a fascinou completamente. Era o projeto de uma biblioteca infantil ao ar livre, com árvores crescendo através do teto e bancos feitos de troncos naturais. "Mamãe, vem ver isso", chamou ela. "É igualzinho ao lugar que você sempre sonhou em ter." Marina se aproximou reluctante e sentiu o coração acelerar. O projeto mostrava exatamente o tipo de espaço com que sonhara durante os anos de faculdade. Um lugar onde crianças pudessem descobrir o amor pela leitura em meio à natureza, onde educação e meio ambiente se unissem harmoniosamente. "É lindo", admitiu ela, tocando delicadamente o papel. "Parece um lugar onde seria maravilhoso trabalhar." "Você gostaria de trabalhar num lugar assim?" perguntou Augusto, notando o brilho no olhar de Marina. "Seria um sonho", respondeu ela sem pensar. Depois se deu conta do que havia dito e tentou se corrigir. "Mas é apenas fantasia, claro." "Por que fantasia?" insistiu Lívia. "Se o senhor Augusto pode desenhar e tem dinheiro, e a mamãe sabe sobre livros e plantas, por que vocês não fazem juntos?" Um silêncio estranho tomou conta da sala. Augusto olhava para Marina com uma expressão nova, como se a visse pela primeira vez. Marina desviava o olhar, desconfortável com a exposição de seus sonhos mais íntimos.
Lívia tem razão, disse Augusto lentamente. Por que não trabalhamos juntos? Senhor Augusto, respondeu Marina, voltando ao tom formal. Eu sou sua cuidadora. Não tenho formação em gestão de projetos sociais. Mas tem formação em letras, conhecimento sobre plantas e está criando uma criança excepcional, disse ele. Isso não conta? Marina sentiu o rosto queimar. Durante 3 anos, havia se escondido atrás da persona da funcionária eficiente, esquecendo que um dia havia sido uma mulher com sonhos e ambições. A conversa estava desenterrando partes de si mesma que ela julgava mortas e enterradas. Além disso, continuou Augusto, você conhece as dificuldades reais das famílias que esses projetos pretendem atender. Sua perspectiva seria fundamental. Isso mesmo, exclamou Lívia, batendo palmas. A mamãe sempre diz que conhece a luta de quem precisa batalhar pela educação dos filhos. Ela entende como é difícil quando não tem dinheiro para livros e materiais. Marina sentiu os olhos marearem. A filha havia tocado numa ferida que ela carregava silenciosamente. A culpa de não conseguir oferecer a Lívia todas as oportunidades educacionais que uma criança tão brilhante merecia. Eu preciso pensar, disse ela visivelmente abalada. É muita coisa para processar. Augusto observou o conflito estampado no rosto de Marina e entendeu que havia tocado em algo profundo. Durante 3 anos, ele havia convivido com uma mulher que escondia seus talentos e sonhos, exatamente como ele próprio havia feito depois do acidente. Não precisa decidir agora, disse ele gentilmente. Mas quero que saiba que vejo muito potencial em você, Marina. E talvez seja a hora de todos nós pararmos de esconder quem realmente somos. Lívia, alheia à tensão emocional dos adultos, continuava folheando os projetos com entusiasmo crescente. Para ela, a solução era simples. Pessoas talentosas deveriam trabalhar juntas para criar coisas bonitas. Não entendia por que os adultos complicavam tanto as coisas óbvias. Lá fora, a chuva continuava caindo, lavando a cidade e, talvez, preparando o terreno para que novos sonhos pudessem finalmente germinar. O mês de junho chegou com suas tradicionais festas juninas e, pela primeira vez em 5 anos, a cobertura de Augusto se preparava para receber uma celebração. A ideia havia sido de Lívia, que insistira que eles precisavam festejar São João do jeito certo, com decoração, comida típica e muita alegria. Senhor Augusto, o senhor precisa sair dessa cadeira pelo menos uma vez, disse Lívia numa manhã de sábado, suas mãos pequenas tentando empurrar a cadeira de rodas em direção à varanda. Como é que a gente vai decorar o terraço para a festa se o senhor não vem ver onde colocar as bandeirinhas? Marina observava a cena da cozinha, onde preparava a massa para os bolinhos de chuva que Lívia havia pedido. Nas últimas semanas, ela notara uma mudança sutil, mas constante no comportamento de Augusto. Ele fazia mais perguntas sobre sua vida, demonstrava interesse genuíno nos projetos sociais que discutiam, e até mesmo havia sugerido que ela fizesse um curso online de gestão de projetos culturais, que ele se oferecera para custear. Lívia, o senhor Augusto não precisa sair daí se não quiser, disse Marina, enxugando as mãos no avental. Ele pode ver tudo da porta da sala. Mas não é a mesma coisa, protestou Lívia. Festa junina é para sentir o cheiro da terra molhada, escutar os passarinhos, ver as plantas. De pertinho. Não é verdade, senhor Augusto? Augusto olhou para a menina e sentiu algo se mexer em seu peito. Uma vontade antiga de participar, de fazer parte de algo maior que sua própria dor. Durante as últimas semanas, observar Lívia cuidar de suas bromélias com tanto carinho havia despertado nele uma nostalgia profunda pela época em que ele mesmo passava horas entre suas plantas, planejando jardins e sonhando com projetos. Está bem, disse ele, surpreendendo Marina.
Mas você vai ter que me ajudar a manobrar essa cadeira. O terraço tem alguns degraus. Marina largou o que estava fazendo e se aproximou. Senhor, tem certeza? Faz muito tempo que o senhor não sai para a varanda. Exatamente por isso, respondeu ele, uma determinação nova brilhando em seus olhos. Já passou da hora de enfrentar algumas coisas. Juntos, Marina e Augusto conseguiram levar a cadeira até o terraço. O que ele viu lá o deixou sem palavras. Suas bromélias, que há semanas eram apenas sombras moribundas de sua antiga paixão, agora exibiam cores vibrantes e folhas saudáveis. Lívia havia criado um sistema engenhoso de irrigação usando garrafas PET e mangueirinhas. Organizara os vasos por tamanho e necessidade de sol e até mesmo plantar algumas sementes de girassol que já começavam a brotar. Nossa, murmurou ele, sua voz embargada. Eu não fazia ideia de que estavam tão vivas. A Lívia vem cuidando delas todos os sábados, explicou Marina, observando a emoção no rosto de Augusto. Ela pesquisou na internet sobre cada tipo de bromélia, descobriu quais precisavam de mais água, quais preferiam sombra. Acho que ela entende mais de plantas que muitos adultos. Lívia, que estava ajeitando uma bromélia vermelha particularmente exuberante, olhou para trás e sorriu. O senhor gosta? Eu tentei fazer do jeito que estava nos seus desenhos antigos. Lembra daquele caderno onde o senhor escreveu sobre criar jardins que conversam com o coração? Augusto engoliu seco. Aquela frase era de um de seus poemas mais íntimos, escrito numa noite em que refletia sobre o poder da natureza de curar feridas emocionais. Ver suas palavras transformadas em realidade pelas mãos de uma criança o emocionou mais do que conseguia expressar. Lívia, disse ele, você transformou este lugar em algo mágico. Não fui só eu, respondeu ela com humildade. A mamãe me ajudou muito. Ela que sabia quais plantas podiam ficar juntas, quais precisavam de terra especial. E o senhor ajudou também. Eu? Como? Com os seus livros e poemas, eles me ensinaram que cuidar de plantas é como cuidar de pessoas. Precisa de paciência, carinho e esperança de que vão crescer, mesmo quando parece que estão mortas. Marina sentiu o coração apertar. A filha havia aprendido mais sobre vida e resiliência cuidando de plantas do que ela conseguiria ensinar em anos de conversa. E Augusto, sem perceber, havia sido o professor de uma das lições mais importantes da vida de Lívia. Bom, disse Augusto, limpando a garganta para disfarçar a emoção, se vamos fazer uma festa junina de verdade aqui, precisamos fazer direito. Marina, você sabe fazer quentão? Sei sim, respondeu ela, surpresa com a mudança de assunto. Minha avó me ensinou a receita com canela e cravo. Ótimo! E decoração? Bandeirinhas, balões? A gente pode fazer, exclamou Lívia. Eu trouxe papel colorido na mochila. A mamãe pode recortar as bandeirinhas e eu pinto. E música? Perguntou Augusto, entrando no espírito da festa. Não pode ter festa junina sem forró. Marina o olhou com surpresa. O senhor gosta de forró? Eu nasci em Pernambuco, disse ele com um sorriso genuíno que ela não via há anos. Cresci ouvindo Luiz Gonzaga e Jackson do Pandeiro. Só me mudei para o Rio para estudar arquitetura, mas o forró ficou no sangue. Era a primeira vez que Augusto compartilhava detalhes pessoais sobre sua vida antes do acidente. Marina percebeu que estava conhecendo uma versão completamente nova do homem para quem trabalhava há 3 anos. A mamãe também gosta de forró, disse Lívia. Às vezes ela dança sozinha na cozinha quando acha que eu não estou vendo. Marina corou violentamente. Lívia! É verdade, insistiu a menina. E ela dança muito bem. Você deveria ver. Augusto olhou para Marina com uma expressão divertida. Então nossa festa vai ter tudo. Decoração, comida típica, música boa e uma dançarina profissional. Eu não sou dançarina profissional, protestou Marina, mas havia um brilho novo em seus olhos.
Todo nordestino é dançarino profissional, disse Augusto. É lei da natureza. Lívia bateu palmas, encantada com a ideia. Então vamos fazer a melhor festa junina do mundo. Enquanto os três planejavam a celebração, algo sutil, mas fundamental, estava mudando na dinâmica da cobertura. Augusto não era mais apenas o patrão melancólico, Marina não era mais apenas a funcionária discreta e Lívia não era mais apenas a filha que acompanhava a mãe. Eles estavam se tornando algo que nenhum dos adultos ousava nomear ainda. Uma família improvisada, construída sobre a base frágil, mas poderosa, da compreensão mútua e do cuidado compartilhado. E quando o sol se pôs sobre o Rio de Janeiro, naquela tarde de junho, a varanda florida de Augusto Moreira testemunhou algo que ela não via há anos. O som de risos sinceros ecoando entre as bromélias renascidas. A festa junina aconteceu numa sexta-feira à noite, sob um céu estrelado que parecia ter sido encomendado especialmente para a ocasião. Marina havia chegado mais cedo, trazendo não apenas Lívia, mas também duas vizinhas do seu prédio que se ofereceram para ajudar com os quitutes. A cobertura, que por 5 anos havia sido um mausoléu silencioso, agora pulsava com vida e movimento. Senhor Augusto, o senhor precisa experimentar a pamonha da Dona Conceição, disse Lívia, correndo até a cadeira de rodas com um prato fumegante. Ela fez igualzinha à da festa da escola, só que melhor. Augusto aceitou o prato com um sorriso que Marina notou ser cada vez mais frequente. Nas últimas semanas, ela havia observado uma transformação gradual no homem que cuidava. Ele perguntava sobre seus planos para o futuro, demonstrava interesse genuíno nos estudos de Lívia e até mesmo havia sugerido que ela trouxesse livros emprestados da biblioteca onde estudara para complementar a educação da filha. A varanda estava irreconhecível. Bandeirinhas coloridas cortadas por Lívia tremulavam na brisa noturna. Balões dourados e vermelhos criavam um ambiente festivo, e o jardim renascido de bromélias servia como cenário perfeito para a celebração. No centro, uma fogueira improvisada numa churrasqueira de apartamento aquecia o quentão que Marina preparara seguindo a receita da avó. "Marina!", chamou Augusto. "Venha cá um momento." Ela se aproximou, ainda usando o avental com estampas de milho que Lívia insistira que ela comprasse especialmente para a festa. "Sim, senhor, pare com esse senhor", disse ele gentilmente. "Estamos numa festa. Aqui somos apenas Augusto, Marina e Lívia, sem hierarquias." Marina hesitou. Em 3 anos de trabalho, jamais havia chamado Augusto pelo nome. Era uma barreira profissional que ela mantinha religiosamente, uma forma de lembrar a si mesma qual era seu lugar naquela casa. "Eu não sei se consigo", admitiu ela. "Tente", insistiu ele. "Por favor." "Augusto", disse ela, experimentando o som do nome. Sentia-se estranhamente vulnerável, como se houvesse cruzado uma linha invisível, mas importante. "Melhor", sorriu ele. "Agora me conte, o que você realmente quer da vida, Marina? Não a funcionária, não a mãe, você." A pergunta a pegou desprevenida. Havia tanto tempo que não pensava em si mesma como indivíduo que a questão soou quase estrangeira. "Eu não sei se entendo. Se você pudesse fazer qualquer coisa, ter qualquer carreira, viver em qualquer lugar, o que escolheria?" Marina olhou para Lívia, que brincava com as outras crianças que haviam aparecido, filhos dos vizinhos atraídos pela música e pelo cheiro de comida boa. "Eu queria dar uma vida melhor para ela", respondeu automaticamente. "Isso não é sobre você", insistiu Augusto. "É sobre Lívia. Estou perguntando sobre seus sonhos, Marina Santos." O som completo de seu nome, pronunciado com aquela intensidade, fez algo se mexer dentro dela. "Eu queria ter minha biblioteca."
disse ela baixinho, como se confessasse um crime. Um lugar onde crianças como Lívia pudessem descobrir que livros são portais para mundos melhores. Queria ensinar, criar programas de leitura, mostrar que educação não é privilégio. E por que não faz? Porque sonhos não pagam conta de luz, respondeu ela com uma amargura que surpreendeu a ambos. Porque mulheres como eu não têm tempo de sonhar. Temos que sobreviver. Augusto ficou em silêncio por um momento, processando a dor na voz de Marina. Era a primeira vez que ela se abria completamente e ele começava a entender o peso que ela carregava sozinha. E se eu dissesse que há uma forma de transformar esse sonho em realidade? Perguntou ele cuidadosamente. Eu diria que que você está sendo gentil, mas que vida real não funciona assim. Marina, eu falei sério sobre trabalharmos juntos, disse ele, virando a cadeira para encará-la diretamente. Tenho recursos, você tem conhecimento e paixão. Podemos criar algo extraordinário. Antes que Marina pudesse responder, Lívia apareceu correndo, puxando a mão de uma senhora elegante de cabelos grisalhos. Mamãe, olha quem chegou. É a senhora Helena, do apartamento 801. Ela veio porque ouviu a música. A mulher, aparentando uns 70 anos, sorriu calorosamente. Espero não estar incomodando. Faz tanto tempo que não ouço forró de verdade neste prédio. Claro que não incomoda, disse Augusto, genuinamente contente com a presença inesperada. Quanto mais gente, melhor a festa. Aceita um quentão? Aceito sim, respondeu Dona Helena, acomodando-se numa cadeira que Marina apressou-se em oferecer. Vocês sabem que este apartamento já foi famoso pelas festas? Antes do acidente, Augusto recebia artistas, arquitetos, escritores. Era o ponto de encontro cultural do bairro. Marina olhou para Augusto com surpresa. Ela conhecia apenas o homem recluso e melancólico que cuidava há 3 anos. Saber que ele havia sido o centro de uma vida social rica e criativa adicionava mais uma camada à complexa personalidade que ela estava descobrindo. Eram outros tempos, disse Augusto, uma sombra passando por seus olhos. Bobagem, replicou Dona Helena com firmeza. Você continua sendo o mesmo homem brilhante de sempre, só esqueceu disso por um tempo. A música de Luiz Gonzaga ecoava pelas caixas, de som que Augusto havia mandado instalar especialmente para a festa. Lívia, que havia aprendido passos de quadrilha na escola, tentava ensinar as outras crianças, criando uma confusão divertida no centro da varanda. Marina, disse Dona Helena de repente, por que você não dança? Uma música tão boa não pode ser só ouvida. Eu não sei se é apropriado, hesitou Marina, consciente de que ainda estava tecnicamente trabalhando. Besteira, disse Augusto. Helena tem razão. Forró é para ser dançado. Lívia, ouvindo a conversa, largou tudo e correu para a mãe. Dança, mãe! Dança como você faz em casa. Marina sentiu todas as atenções voltadas para si. O quentão que havia bebido deixara suas bochechas coradas. E a música de Jackson do pandeiro, que agora tocava, despertava memórias de sua juventude em Aracaju, quando dançava nas festas da cidade sem preocupações ou responsabilidades. Vamos, Marina, insistiu Augusto, seus olhos brilhando com uma alegria que ela não via há anos. Mostre para nós como é que se dança forró de verdade. Ela olhou ao redor, para Lívia, radiante de expectativa, para Dona Helena, sorrindo encorajadoramente, para Augusto, que pela primeira vez parecia verdadeiramente vivo. E algo dentro dela, comprimido por anos de responsabilidade e autocontenção, finalmente se libertou. Marina começou a dançar, primeiro timidamente, apenas marcando o compasso com os pés. Depois, deixando que a música a guiasse, seus movimentos ficaram mais fluidos, mais naturais. Ela dançava sozinha no centro da varanda, mas não estava solitária. Estava cercada por olhares admirados e palmas entusiasmadas.
Augusto a observava hipnotizado. Aquela não era a cuidadora formal e reservada que conhecia. Era uma mulher vibrante, cheia de graça e vida, que expressava através da dança toda a alegria que mantinha cuidadosamente escondida no dia a dia. Nossa, sussurrou ele para Dona Helena, ela é linda. É sim, concordou a senhora com um sorriso conhecedor. E você está apaixonado. As palavras atingiram Augusto como um raio. Apaixonado? Ele, um homem de 55 anos, preso numa cadeira de rodas com mais passado que futuro? Era possível? Mas quando Marina girou e seus olhos encontraram os dele por um instante, ele soube que Dona Helena estava certa. E pela primeira vez em 5 anos, Augusto Moreira permitiu-se sonhar com um futuro que não fosse apenas sobrevivência. A segunda-feira que seguiu a festa junina trouxe uma mudança palpável na atmosfera da cobertura. Marina chegou ao trabalho com um sorriso discreto, mas Augusto notou um novo brilho em seus olhos. Lívia, por sua vez, estava eufórica, contando para todos no elevador sobre a melhor festa do mundo que havia acontecido no apartamento do seu amigo Augusto. Bom dia, disse Marina, pela primeira vez em 3 anos, hesitando entre o formal Senhor Augusto e o simples Augusto que ele havia pedido na festa. Bom dia, Marina, respondeu ele, enfatizando propositalmente o nome dela. Como estão se sentindo após a festa? Não exageraram no quentão? Estamos ótimas, riu ela, uma risada genuína que ele percebia estar ouvindo pela primeira vez. Lívia não parou de falar sobre a festa. Acho que ela se divertiu mais ontem que em todos os aniversários dela juntos. Lívia, que havia corrido direto para a varanda verificar suas plantas, gritou da área externa. Mamãe, vem ver, as bromélias estão com flores novas. Era verdade. Várias das plantas que semanas atrás pareciam mortas agora exibiam pequenas flores coloridas no centro de suas rosetas. Augusto manobrou a cadeira até a varanda, seguido por Marina, e os dois contemplaram o pequeno milagre que havia acontecido sob seus cuidados. É incrível, murmurou Marina. Elas realmente estão florescendo. Bromélias só florescem quando se sentem seguras e cuidadas, explicou Augusto, observando uma flor rosa que desabrochava numa planta que julgara perdida. É como se soubessem que este lugar voltou a ser um lar. As palavras pairaram no ar carregadas de significado. Marina sentiu o coração acelerar, mas antes que pudesse responder, o interfone tocou estridentemente, quebrando o momento íntimo. Deve ser o porteiro, disse ela, dirigindo-se ao aparelho. Mas a voz que saiu do interfone fez Augusto empalidecer instantaneamente. Augusto, é o Roberto. Preciso falar com você urgentemente. Roberto Moreira, sobrinho de Augusto e único herdeiro aparente de sua fortuna, não aparecia na cobertura há meses. Sua presença nunca era casual, e Augusto sabia que qualquer urgência envolvendo Roberto raramente trazia boas notícias. Pode subir, disse Augusto relutantemente. Depois se virou para Marina. Roberto é meu sobrinho, é complicado. 15 minutos depois, Roberto entrava na cobertura com sua presença imponente e o terno caro que usava para intimidar. Aos 40 anos, era um homem atraente e bem-sucedido nos negócios, mas Augusto sempre percebera uma frieza calculista em seus olhos que o incomodava. Tio, disse Roberto, beijando o rosto de Augusto com afeto teatral. Você está com uma aparência ótima, muito melhor que da última vez. Seus olhos, porém, já haviam catalogado a presença de Marina e Lívia, registrando cada detalhe da nova dinâmica doméstica. A varanda florida, os restos da festa ainda visíveis, o ar de alegria que pairava no ambiente. Tudo isso representava mudanças que ele não havia autorizado nem esperado. Roberto, disse Augusto friamente, a que devo esta visita? Não posso visitar meu tio querido? Sorriu Roberto. Mas Augusto conhecia aquele sorriso.
Era o mesmo que ele usava antes de fechar negócios desvantajosos para os clientes. Marina, disse Augusto, este é meu sobrinho Roberto. Roberto, esta é Marina, que cuida da casa, e sua filha Lívia. Roberto cumprimentou Marina com uma cortesia superficial, mas Augusto notou como seus olhos avaliavam a mulher com um misto de desprezo e suspeita. Era o olhar de alguém que via ameaças onde deveria ver pessoas. Tio, podemos conversar em particular? Sugeriu Roberto, lançando um olhar significativo para Marina. Qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente da Marina, respondeu Augusto firmemente. Ela faz parte desta casa há 3 anos. O maxilar de Roberto se contraiu quase imperceptivelmente. Está bem. Estou preocupado com você, tio. Tenho recebido algumas informações inquietantes. Que tipo de informações? Vizinhos comentando sobre festas, mudanças no seu comportamento, pessoas estranhas frequentando o apartamento. Roberto pausou dramaticamente. Estão sugerindo que você pode estar sendo influenciado. Marina sentiu o sangue gelar. A palavra influenciado carregava implicações terríveis. Sugeria manipulação, interesse financeiro, abuso de confiança. Influenciado por quem? Perguntou Augusto, sua voz perigosamente baixa. Roberto não respondeu diretamente, mas seus olhos se voltaram para Marina com um significado inconfundível. Tio, você é um homem rico e vulnerável. Certas pessoas podem ver isso como uma oportunidade. Roberto, disse Augusto, sua voz carregada de advertência, escolha muito bem suas próximas palavras. Estou apenas sendo cuidadoso. Roberto ergueu as mãos em falsa inocência. Como seu único parente próximo, tenho responsabilidade pelo seu bem-estar. Se necessário, posso tomar medidas legais para protegê-lo. A ameaça pairou no ar como uma nuvem tóxica. Marina entendeu perfeitamente. Roberto estava insinuando que poderia mover um processo de interdição, alegando que Augusto não tinha mais capacidade de gerir sua própria vida. Mamãe, sussurrou Lívia, percebendo a tensão no ambiente. Por que todo mundo está bravo? Marina colocou a mão protetivamente no ombro da filha, mas sua mente trabalhava rapidamente. Ela conhecia histórias de famílias que brigavam por herança, de parentes que se aproveitavam de idosos ou pessoas com deficiência. Nunca imaginou que se veria no centro de uma situação assim. Roberto, disse Augusto com uma calma gelada, quero que você saia da minha casa. Agora. Tio, não precisa ficar alterado. Roberto mantinha o tom conciliador, mas havia triunfo em seus olhos. Ele havia plantado a semente da dúvida e sabia disso. Apenas pense no que disse. E lembre-se, tenho obrigação legal de proteger os interesses da família. Depois que Roberto saiu, um silêncio pesado tomou conta da cobertura. Marina estava visivelmente abalada, Lívia confusa, e Augusto furioso, de uma forma que ela nunca havia presenciado. Marina, disse ele finalmente, sinto muito por você ter sido exposta a isso. Ele estava sugerindo que eu... Ela não conseguiu terminar a frase. Estava sugerindo que você é uma aproveitadora interessada no meu dinheiro, completou Augusto brutalmente. E nós dois sabemos que é mentira. Marina sentiu os olhos marejarem. Talvez seja melhor eu procurar outro emprego, disse ela baixinho. Não quero causar problemas para o senhor. Marina, olhe para mim, ordenou Augusto. Você não vai a lugar nenhum. Roberto está com medo porque pela primeira vez em anos... Eu estou feliz, estou vivo. Isso ameaça os planos dele para a minha herança. Mas se ele realmente mover um processo... Começou ela. Ele não vai conseguir nada, disse Augusto com convicção. Sou perfeitamente capaz de tomar minhas próprias decisões, e uma das melhores decisões que tomei nos últimos anos foi permitir que você e Lívia fizessem parte da minha vida. Lívia, que havia escutado a conversa toda sem entender completamente, se aproximou de Augusto.
Senhor Augusto, aquele homem vai tentar nos separar? A pergunta inocente atingiu os dois adultos no coração. Não, disse Augusto firmemente, pegando a mão pequena de Lívia. Ninguém vai nos separar. Somos uma família agora. E naquele momento, cercados pelas bromélias florescendo e ameaçados por forças externas que tentavam destruir sua felicidade recém-descoberta, os três entenderam que teriam que lutar pela família improvável que haviam construído. A guerra estava apenas começando. As semanas que se seguiram à visita de Roberto foram marcadas por uma tensão constante que pairava sobre a cobertura como uma nuvem escura. Marina chegava ao trabalho visivelmente preocupada, checando constantemente o celular como se esperasse más notícias. Augusto, por sua vez, havia contratado um advogado e passava horas ao telefone discutindo estratégias legais. «Mamãe, por que você está sempre triste agora?» perguntou Lívia numa manhã de julho, enquanto regava suas bromélias prediletas. A menina havia notado que, desde a visita do homem mal-educado, como havia apelidado Roberto, o ambiente da casa havia mudado. Marina suspirou, sem saber como explicar para uma criança de 7 anos as complexidades de disputas familiares e ameaças de interdição. Às vezes, os adultos têm problemas difíceis de resolver, amor. É por causa do dinheiro? Perguntou Lívia com a intuição aguçada das crianças. Na escola, a Beatriz disse que quando os adultos brigam, sempre é por causa de dinheiro. Antes que Marina pudesse responder, Augusto apareceu na varanda. Nas últimas semanas, ele havia retomado o hábito de passar as manhãs ao ar livre, observando o crescimento das plantas que Lívia cuidava com tanto carinho. Lívia tem razão, disse ele, surpreendendo Marina. É sobre dinheiro. Meu sobrinho acha que vocês estão aqui por interesse financeiro. Augusto, repreendeu Marina. Ela não precisa saber dessas coisas. Claro que precisa, disse ele gentilmente. Lívia é inteligente demais para ser enganada. Ela merece saber a verdade. Lívia deixou o regador de lado e se aproximou dos dois adultos. Senhor Augusto, nós não queremos seu dinheiro. A mamãe trabalha muito para ganhar o dela próprio. Ela me ensinou que dinheiro dos outros não é nosso. A simplicidade da declaração emocionou Augusto profundamente. Eu sei disso, Lívia. Sua mãe é a pessoa mais honesta que conheço. Mas algumas pessoas não conseguem acreditar que existam relacionamentos baseados em carinho genuíno. Marina sentiu o coração acelerar com a palavra relacionamentos. Nas últimas semanas, ela havia se pegado pensando em Augusto de forma diferente, não mais como patrão, mas como um homem que despertava nela sentimentos que ela julgava mortos desde que o pai de Lívia as abandonara. O telefone de Augusto tocou, interrompendo o momento. Era seu advogado, Dr. Henrique Tavares, com novidades sobre a investigação que haviam iniciado sobre as atividades financeiras de Roberto. Sim, Dr. Henrique, entendo. Pode falar na frente das duas. Elas fazem parte da família, disse Augusto, colocando o telefone no viva voz. A voz profissional do advogado preencheu a varanda. Augusto, temos desenvolvimentos significativos. Nossa auditoria descobriu irregularidades graves nas contas da empresa que Roberto administra. Há evidências de desvio de fundos e movimentações suspeitas que coincidem com os períodos em que você estava mais debilitado após o AVC. Marina arregalou os olhos. Ele estava roubando? Parece que sim, confirmou o Dr. Henrique. Temos documentos que mostram transferências não autorizadas, contratos fictícios e uma série de operações que só beneficiaram Roberto pessoalmente. Ironicamente, ele que acusa outros de manipulação financeira. Augusto fechou os punhos. Durante anos, havia confiado a Roberto a administração de parte de seus negócios, especialmente depois do AVC, quando tinha dificuldade para se concentrar.
Descobrir que havia sido traído justamente por quem deveria protegê-lo era um golpe devastador. Qual é nosso próximo passo? Perguntou Augusto. Podemos mover um processo criminal contra ele. Com as evidências que temos, é quase certo que ele será condenado. Isso também invalidaria qualquer tentativa dele de questionar sua capacidade mental. Após desligar o telefone, um silêncio pesado tomou conta da varanda. Lívia, que havia escutado tudo com seriedade incomum para sua idade, foi a primeira a falar. Senhor Augusto, o senhor vai mandar o homem mau para a cadeia? A pergunta direta fez Augusto refletir. Processar Roberto significava exposição pública, anos de batalha judicial, energia gasta com vingança em vez de construção. Aos 55 anos, ele questionava se valia a pena. Não sei, Lívia. Às vezes é difícil decidir entre justiça e paz. Marina, que havia permanecido quieta processando as revelações, finalmente falou. Posso dar minha opinião? Claro. Homens como Roberto contam com o silêncio das vítimas. Se você não tomar providências, ele vai continuar achando que pode manipular e chantagear pessoas vulneráveis. Não é só sobre você, é sobre todas as próximas vítimas. Augusto olhou para Marina com admiração renovada. Mesmo em meio à turbulência que ameaçava sua própria estabilidade, ela pensava em justiça social, em proteger outros que poderiam sofrer no futuro. Além disso, continuou Marina, você tem recursos e influência para lutar. Quantas pessoas são prejudicadas por parentes inescrupulosos e não têm como se defender? A mamãe está certa, disse Lívia solenemente. Na escola, quando alguém é maldoso com os menores, a gente tem que contar para a diretora, senão eles continuam sendo maldosos. Augusto sorriu pela primeira vez no dia. Vocês duas são minhas conselheiras morais agora? Somos sua família, corrigiu Lívia, e família protege família. As palavras da menina ecoaram na varanda como uma declaração oficial. Família. Era isso que eles haviam se tornado, sem planejamento, sem formalidades, mas com uma autenticidade que nem Roberto nem suas ameaças conseguiriam destruir. Está bem, decidiu Augusto. Vamos processar Roberto. Mas primeiro quero resolver uma questão pendente. Ele manobrou a cadeira para ficar de frente para Marina. Marina, nas últimas semanas você tem trabalhado sob pressão e incerteza por minha causa. Quero formalizar uma proposta. Aceita ser minha sócia no projeto da Fundação Educacional? Augusto, eu, não como funcionária, interrompeu ele, como sócia igualitária, 50% das decisões, 50% dos lucros se houver, 50% da responsabilidade. Marina ficou sem palavras. Era mais que um emprego, mais que uma oportunidade. Era reconhecimento, respeito, confiança absoluta. Por quê? Perguntou ela, lágrimas começando a formar em seus olhos. Porque você tem visão, integridade e paixão. Porque entende as comunidades que queremos servir. E porque ele hesitou. Depois decidiu ser completamente honesto. Porque eu me apaixonei pela mulher extraordinária que você é. A declaração pairou no ar como uma borboleta delicada. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor, anos de solidão e luta finalmente encontrando um porto seguro no olhar sincero daquele homem que havia aprendido a amar sem perceber. Eu aceito, disse ela simplesmente, a proposta de trabalho e tudo mais que vier junto. Lívia, que havia acompanhado toda a conversa com seriedade, começou a bater palmas. Oba! Agora vocês podem se casar e a gente pode morar aqui para sempre. Os dois adultos riram. A tensão das últimas semanas finalmente se dissipando como névoa matinal.
Tinham uma batalha legal pela frente, uma fundação para construir, uma vida inteira para planejar juntos. Mas olhando para as bromélias que floresciam ao seu redor, alimentadas por cuidado e amor genuínos, eles sabiam que tinham escolhido o caminho certo. Dezembro chegou ao Rio de Janeiro com seu calor típico e a promessa de um novo ano que seria diferente de todos os anteriores. A cobertura de Augusto havia se transformado completamente, não apenas na decoração ou no jardim florido, mas na energia que pulsava através de cada cômodo. Marina agora dividia seu tempo entre os cuidados com Augusto e o desenvolvimento da Fundação Reflorir, nome que Lívia havia sugerido numa tarde de brainstorming. Elas haviam se mudado oficialmente para a cobertura em setembro, ocupando o quarto de hóspedes que Augusto insistira em reformar especialmente para elas. "Mamãe, vem ver!" gritou Lívia do escritório, que agora servia como centro de operações da fundação. "Chegaram as fotos do terreno que vocês vão comprar." Marina deixou de lado o projeto arquitetônico que estava revisando, uma biblioteca comunitária que seria a primeira construção da fundação, e se dirigiu ao escritório. Encontrou Lívia debruçada sobre fotos aéreas de um terreno de 5.000 metros quadrados em Santa Teresa, perfeito para o centro educacional que haviam planejado. "É imenso!" exclamou Lívia, medindo as fotos com uma régua. "Vai caber a biblioteca, a horta educativa, as oficinas de arte e ainda sobra espaço para um parquinho." Augusto apareceu na porta, agora caminhando com o auxílio de uma bengala. Os meses de fisioterapia intensiva haviam devolvido parte dos movimentos de suas pernas, e ele conseguia ficar de pé por períodos cada vez maiores. Mais importante que a recuperação física era a transformação emocional. Ele voltara a sonhar, a planejar, a acreditar em futuros possíveis. "As fotos ficaram ótimas", disse ele, aproximando-se para examinar o material. Dr. Henrique confirmou que a documentação está em ordem. "Podemos fechar a compra na semana que vem." O processo contra Roberto havia se resolvido mais rapidamente que esperavam. Confrontado com evidências irrefutáveis de seus crimes financeiros, ele optara por um acordo que incluía devolução integral dos valores desviados, pagamento de indenização e a promessa de não mais interferir na vida do tio. Como bônus inesperado, a investigação revelara que Roberto havia mentido sobre seu próprio patrimônio para conseguir empréstimos fraudulentos, resultando em sua prisão preventiva por estelionato. "Augusto", disse Marina, apontando para uma área específica das fotos, "e se criássemos aqui uma trilha educativa?" Lívia teve uma ideia interessante sobre ensinar botânica através de caminhadas. "Conta a ideia, Lívia", incentivou Augusto, sentando-se numa cadeira próxima. Havia desenvolvido o hábito de ouvir atentamente as sugestões da menina, que frequentemente trazia perspectivas inovadoras para os projetos. "É assim", começou Lívia animadamente. "Imagina uma trilha onde cada parada tem uma planta diferente e as crianças ganham um caderninho para desenhar o que veem. Aí no final da trilha tem uma casinha na árvore onde elas podem ler as histórias que escreveram sobre as plantas." Marina e Augusto trocaram olhares admirados. A mente criativa de Lívia constantemente os surpreendia com ideias que combinavam educação ambiental, arte e literatura de forma natural e envolvente. "É genial", disse Marina. "Podemos desenvolver todo um currículo baseado nisso. E contratar educadores especializados", acrescentou Augusto. "Tenho alguns contatos na PUC que adorariam participar de um projeto assim." O telefone tocou, interrompendo o planejamento. Era Joana, a assistente social que haviam contratado para coordenar os programas comunitários da Fundação. Sua voz animada ecoou pelo viva voz. "Marina, Augusto, tenho novidades maravilhosas. A prefeitura aprovou nossa proposta de parceria."
Eles vão fornecer transporte escolar gratuito para as crianças de comunidades participarem dos programas. Isso é fantástico, exclamou Marina. Quantas crianças conseguiremos atender inicialmente? Pelo menos 200, divididas em turmas por idade. E tem mais, 3 escolas municipais já se inscreveram para participar dos programas de férias. Augusto sentia uma satisfação profunda que não experimentava há anos. Estava construindo algo significativo, algo que sobreviveria a ele e faria diferença. Real na vida de centenas de crianças. Mais que isso, estava fazendo isso ao lado de pessoas que amava genuinamente. Após desligar, os 3 voltaram ao planejamento. Lívia havia se tornado uma consultora informal, mas valiosa, sempre trazendo a perspectiva das crianças que seriam beneficiadas pelos programas. Sabe de uma coisa, disse Augusto de repente, acho que chegou a hora de oficializarmos algumas mudanças por aqui. Marina o olhou intrigada. Que tipo de mudanças? Augusto retirou uma pequena caixa de veludo do bolso, fazendo o coração de Marina parar por um instante. Marina Santos, você transformou minha vida de formas que eu nem sabia serem possíveis. Trouxe cor onde havia apenas cinza, esperança onde havia desistência, amor onde havia apenas solidão. Lívia abriu a boca em surpresa, entendendo perfeitamente o que estava acontecendo. Você quer se casar comigo? Continuou Augusto, abrindo a caixa para revelar um anel de noivado simples, mas elegante. Quer construir uma família oficial comigo e com essa menina extraordinária que me ensinou que heróis às vezes têm apenas 7 anos e um coração imenso? Marina sentiu as lágrimas correrem livremente pelo rosto. Durante anos, havia acreditado que o amor romântico era um luxo que mães solteiras e batalhadoras não podiam se dar. Descobrir que estava profundamente errada era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. Sim, disse ela simplesmente, estendendo a mão trêmula para que ele colocasse o anel. Lívia explodiu em palmas e gritos de alegria. Oba! Agora eu vou ter um pai de verdade, e vocês vão ter bebês que vão ser meus irmãozinhos. Os 2 adultos riram através das lágrimas, abraçando a menina que havia sido a ponte entre seus corações solitários. Tem mais uma coisa, disse Augusto, ainda segurando as 2 mulheres mais importantes de sua vida. Quero adotar Lívia oficialmente. Se vocês concordarem, claro. Lívia olhou para Marina com súplica nos olhos. Mamãe, pode ser? Marina assentiu, emocionada demais para falar. Em poucos meses, havia passado de cuidadora solitária a sócia de uma fundação, noiva de um homem maravilhoso e mãe de uma menina que finalmente teria a família estável que sempre merecera. Lá fora, o sol se punha sobre o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons dourados que se refletiam nas janelas da cobertura. Na varanda, as bromélias que um dia estiveram quase mortas, agora floresciam exuberantes, testemunhas silenciosas de que, com cuidado e amor genuínos, até os corações mais feridos podem voltar a florescer. A vida que haviam construído juntos era a prova viva de que família não se define apenas por sangue, mas por escolha, dedicação e amor incondicional. E eles haviam escolhido uns aos outros para sempre. 2 anos depois, numa manhã ensolarada de março, a Fundação Reflorir celebrava sua inauguração oficial. O terreno em Santa Teresa havia se transformado num complexo educacional que superava todos os sonhos iniciais de Augusto e Marina. Crianças de diferentes idades corriam entre os jardins suspensos, participavam de oficinas de leitura ao ar livre e exploravam a trilha educativa que Lívia havia idealizado. Mamãe, papai Augusto, olhem! Gritou Lívia, agora com 9 anos e oficialmente Lívia Moreira Santos, correndo em direção aos pais que observavam a movimentação da cerimônia. A repórter da TV quer entrevistar vocês sobre o projeto da biblioteca.
Marina, radiante em seu vestido azul claro, a mesma cor das bromélias que decoravam todo o complexo, ajeitou o cabelo e sorriu para Augusto. Eles haviam se casado numa cerimônia íntima 6 meses após o noivado, numa celebração simples na própria cobertura, cercados apenas pelos amigos mais próximos e pelas bromélias que haviam testemunhado o nascimento de seu amor. Nervosa? Perguntou Augusto, agora caminhando sem bengala na maior parte dos dias. Sua recuperação física havia sido notável, mas todos sabiam que a verdadeira cura havia sido emocional. Um pouco, admitiu Marina. Nunca imaginei que estaria dando entrevistas sobre meu próprio projeto educacional. Nosso projeto, corrigiu ele suavemente, pegando sua mão. Nada disso existiria sem sua visão e dedicação. A Fundação Reflorir havia se tornado referência em educação socioambiental no Rio de Janeiro. O que começara como um sonho em papéis amarelados, agora atendia mais de 500 crianças em programas permanentes, oferecendo desde alfabetização até cursos técnicos de jardinagem e marcenaria. A biblioteca comunitária que Marina coordenava pessoalmente havia se tornado ponto de encontro para famílias inteiras, com programas de leitura que se estendiam dos avós às crianças. Senhora Marina, senhor Augusto, chamou Joana, a coordenadora geral, aproximando-se com um caderno repleto de anotações. Temos uma fila de escolas querendo visitar o projeto e 3 prefeituras de outros estados pediram consultoria para replicar o modelo. Isso é maravilhoso, disse Marina, ainda se acostumando com o sucesso que o projeto havia alcançado. Conseguimos marcar as visitas sem comprometer os programas regulares? Conseguimos sim, e tem mais. A Universidade Federal quer fazer um estudo acadêmico sobre nossa metodologia de educação integrada. Augusto observava Marina coordenar as atividades com uma mistura de orgulho e admiração. A mulher tímida que um dia lia escondida no banheiro para economizar energia, agora era reconhecida como uma das principais inovadoras em educação social do país. Seu mestrado em gestão educacional, concluído no ano anterior com bolsa integral que ele havia conseguido, apenas oficializara conhecimentos que ela já demonstrava na prática. Papai Augusto, disse Lívia puxando sua mão. Vem ver a surpresa que preparamos para vocês. Lívia havia crescido junto com o projeto, tornando-se uma espécie de embaixadora mirim da Fundação. Sua inteligência natural e carisma faziam dela uma ponte perfeita entre o mundo adulto dos administradores e o universo das crianças beneficiadas. Além disso, sua paixão por plantas havia se desenvolvido tanto que ela já falava seriamente em estudar biologia ou engenharia ambiental no futuro. Ela os conduziu até o centro do complexo, onde uma pequena multidão se reunira em torno de algo coberto por um tecido branco. Crianças de todas as idades seguravam cartazes coloridos, e alguns pais, que participavam dos programas noturnos, também estavam presentes. O que é isso? Perguntou Marina, intrigada. É uma homenagem, explicou Roberto. Não o sobrinho criminoso, mas Roberto Silva, um menino de 8 anos que havia sido um dos primeiros alunos da Fundação. Para agradecer por tudo que vocês fizeram por nós. Com uma coordenação impressionante, as crianças puxaram o tecido simultaneamente, revelando uma escultura de bronze representando uma família, um homem, uma mulher e uma criança, cuidando juntos de uma grande bromélia. Na base, uma placa dourada trazia a inscrição: Para Augusto, Marina e Lívia, que nos ensinaram que amor e cuidado fazem qualquer coisa florescer. Marina sentiu as lágrimas correrem livremente. Em 2 anos, havia visto centenas de crianças passarem pela Fundação, muitas chegando tímidas e desconfiadas, saindo confiantes e cheias de sonhos.
Saber que sua história pessoal havia inspirado outras famílias a acreditar em recomeços era mais gratificante que qualquer reconhecimento oficial. "Tem mais!" anunciou Lívia, claramente orgulhosa de sua participação na surpresa. "Contem com a gente!" Todas as crianças, num coro ensaiado, começaram a recitar o poema que Augusto havia escrito sobre bromélias anos atrás. Aquele que Lívia descobrira escondido em seus cadernos. "Bromélia do meu jardim, que guarda chuvas no peito, ensina-me teu segredo de viver sem pressa certo. Tu não temes a seca brava, nem o sol que queima forte, pois sabes que água guardada é esperança contra a morte." Augusto fechou os olhos, ouvindo suas palavras de dor e solidão transformadas em hino de esperança na voz de dezenas de crianças que agora tinham acesso a oportunidades que antes pareciam impossíveis. Quando o coro terminou, Lívia se aproximou dos pais com um sorriso radiante. "Papai Augusto, mamãe, vocês sabiam que algumas dessas crianças nunca tinham visto uma planta de verdade antes de vir aqui? E agora elas cuidam de jardins inteiros em casa." "É verdade", confirmou Dona Célia, mãe de 3 dos alunos. "Meus filhos transformaram nossa laje numa horta. Agora vendemos verduras para os vizinhos e conseguimos uma renda extra." História após história se sucederam. Famílias que haviam descoberto talentos escondidos nos filhos, crianças que haviam desenvolvido amor pela leitura, adolescentes que agora sonhavam com carreiras em áreas que nem sabiam que existiam. Enquanto o sol começava a se pôr sobre o complexo, trazendo tons dourados que faziam as bromélias parecerem pequenos sóis terrestres, Augusto reuniu sua família numa das áreas mais altas do terreno, de onde se podia ver toda a extensão do projeto. "Vocês sabem", disse ele abraçando Marina e Lívia. "Há 3 anos eu estava convencido de que minha vida havia acabado. Achava que não tinha mais nada a oferecer ao mundo." "E agora?", perguntou Lívia, encostando a cabeça no ombro do pai adotivo. "Agora sei que a vida real só começou quando vocês entraram na minha casa", respondeu ele. "Vocês me ensinaram que família não é sobre sangue ou obrigação. É sobre escolha, cuidado e a coragem de florescer juntos." Marina olhou ao redor, vendo crianças brincando nos jardins que haviam ajudado a plantar, famílias inteiras participando de atividades educativas, adolescentes assumindo responsabilidades como monitores dos mais novos. O projeto havia crescido muito além de seus sonhos iniciais, mas a essência permanecia a mesma: criar espaços onde pessoas pudessem descobrir seu potencial e florescer. "Sabem qual é a parte mais incrível?", disse ela. "É que isso tudo começou com uma menina de 7 anos que se recusou a deixar umas plantas morrerem." "E que bom que eu não deixei", riu Lívia. "Imaginem se eu tivesse sido obediente e ficado quietinha na cozinha como vocês mandaram." Os 3 riram, lembrando daquele primeiro sábado em que uma criança curiosa havia plantado a semente de uma transformação que ninguém poderia prever. Quando as estrelas começaram a aparecer no céu do Rio de Janeiro, a família Moreira Santos desceu a colina em direção ao carro, deixando para trás mais um dia de realizações. Na manhã seguinte, haveria novos desafios, novas crianças chegando, novos projetos para planejar. Mas essa noite era para celebrar o milagre que acontece quando corações feridos decidem se abrir para o amor, quando sonhos abandonados encontram nova terra para crescer, e quando uma família improvável, mas verdadeira, descobre que juntos podem fazer qualquer coisa florescer. Na varanda da cobertura da Lapa, as bromélias, que haviam testemunhado o início de tudo, continuavam florescendo, guardiãs silenciosas de uma história de amor que provara que nunca é tarde demais para recomeçar.
Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu Ate Aqui, comente. Eu assisti Ate Aqui. E deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.